Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, como temos nos comportado diante da verdade? Temos coragem de defendê-la ou temos preferido o silêncio que agrada ao mundo? Hoje a Igreja nos reúne para contemplarmos um mistério profundo e desafiador. O martírio de São João Batista, narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29, que iremos meditar neste dia. E eu quero convidar você desde já a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque o Senhor tem algo a falar ao seu coração. Fala, Deus, que os teus servos te escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." Ele jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. O texto contido no Evangelho de Marcos, que acabamos de ler, nos mostra o drama do profeta diante do poder humano. João Batista não se calou diante do pecado de Herodes, que vivia, como vimos, em adultério com Herodíades. Sua missão era proclamar a verdade de Deus e por isso denunciou o erro, mesmo sabendo dos riscos que sofreria. Herodes, por sua vez, vivia dividido. Temia João Batista, pois reconhecia nele um homem justo e santo, mas ao mesmo tempo se sentia incomodado. Meus irmãos, o poder humano sempre se revela frágil quando está sustentado pela vaidade e pela busca de aprovação dos outros. Assim, por medo de perder a sua honra diante dos convidados, Herodes preferiu sacrificar um inocente. Herodíades, por sua vez, simboliza o coração endurecido, incapaz de se abrir à conversão e que prefere eliminar a voz da verdade a reconhecer os seus próprios pecados. Por fim, João, o último dos profetas, o precursor de Cristo, ele sela sua missão com o martírio.
e antecipa assim o destino do próprio Jesus. Queridos irmãos, esta palavra não é apenas uma narrativa do passado, ela é de fato um espelho para nós nos dias atuais. Quantas vezes nós também calamos diante do pecado por medo de perder amizades, perder o prestígio, a posição social ou até a aprovação dentro da nossa própria família. Quantas vezes preferimos manter as aparências como Herodes, em vez de optar pela verdade que nos liberta. E quantas vezes, meus irmãos, endurecemos o coração como Herodíades, rejeitando a conversão que Deus nos pede. O martírio de João Batista se revela como um grito de Deus para a nossa vida. A verdade custa caro, mas é ela que nos leva à liberdade. E o Catecismo da Igreja Católica nos recorda no número 2473 que o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Ele designa um testemunho que vai até a morte. João Batista deu a vida, não para defender uma opinião, mas para ser fiel à vontade e à verdade de Deus. Portanto, irmãos, celebrar hoje o martírio de João Batista é um convite a examinar nossa própria conduta. Nós temos sido fiéis à verdade do Evangelho, mesmo quando ela nos coloca contra a correnteza do mundo, ou simplesmente preferimos o silêncio cúmplice que nos preserva, mas nos afasta da santidade. Hoje o Senhor nos chama a coragem de ser profetas em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa comunidade. O martírio de João Batista não foi derrota, foi de fato vitória. A voz dele que clamava no deserto, mesmo silenciada pela espada de Herodes, ecoa até hoje para dizer a nós: vale a pena entregar a vida pela verdade que é Cristo. Meu irmão, minha irmã, não se cale diante do pecado. Não negocie a sua fé. Não se deixe paralisar pelo medo da opinião dos outros. O mundo precisa de homens e mulheres que, como João Batista, assumam de fato a sua verdadeira identidade e que sejam capazes de testemunhar que é preciso obedecer a Deus ao invés dos homens. Tome posse desta palavra poderosa. E se ela tocou o seu coração, ajude-nos na evangelização. Inscreva-se em nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Não retenha para si, meus irmãos, o que pode salvar outras vidas. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus. Que o Senhor Jesus, pela intercessão de São João Batista, conceda a você e à sua família a graça da fidelidade e da coragem de viver sempre na verdade do Evangelho. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.